Segundo ano, verbos. Nós vamos estudar em uma classe de palavra, que é muito importante nos textos, que se chama verbos. Vamos dar uma lida aí numa tirinha para a gente entender um pouquinho dessa classe de palavras, né? Primeiro quadrinho você tem aí o bichinho falando bloqueio, depois desativo, deleto e ignoro. Esse e outros mantras você encontra no DVD Liberta com a Ju número 1. Veja aí que na tirinha há várias ações, né, realizadas aí pelo bichinho e que faz uma certa crítica a alguns comportamentos das pessoas nas relações sociais, principalmente nas relações virtuais, em que não há um certo respeito entre as pessoas. E aí essas ações normalmente acontecem nesse momento aí de desrespeito entre as pessoas. E aí observe as falas da personagem na tirinha para indicar algumas ações dela. Então ela fala bloqueio, desativo, deleto, ignoro. Essas palavras aí são verbos. O verbo, né, é uma classe de palavra que indica ações, estados e fenômenos da natureza, variando de acordo com o número, a pessoa, o tempo e o modo. E aí você vê que essas palavras estão na primeira pessoa do singular, no presente e no indicativo. E aí nós vamos ver de forma mais detalhada por que acontece toda essa variação. Veja aí que nós podemos ter a variação de número e pessoa. Número com relação à questão de ser singular ou plural, né? Então, se é uma pessoa no singular e no plural, se for mais de uma pessoa. E a pessoa, se for em primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí você tem que lembrar um pouquinho aí dos pronomes, né? Que foi uma outra classe de palavra estudada, que é uma classe que ajuda a se referir às pessoas do discurso, né? Quem está falando, no caso a primeira pessoa, com quem se fala, que é a segunda pessoa, e de quem se fala, que seria a terceira pessoa. Então, quando eu digo eu bloqueio, então eu estou falando, eu estou agindo, então quem fala é a primeira pessoa. Tu bloqueias, no caso é com quem se fala, né? Segunda pessoa. Ele ou ela bloqueia, no caso é a terceira pessoa. E isso você também vai ter no plural. Nós bloqueamos, que é a primeira pessoa do plural. Vós bloqueais, que é a segunda pessoa do plural. E eles e elas bloqueiam, que é a terceira pessoa do plural. E aí vale lembrar aí um pouquinho que a forma vós, né, vós bloqueais ou vós, com qualquer verbo, é uma forma aí quase em desuso. Normalmente se utiliza em contextos muito formais ou com contextos religiosos, se referindo a deuses e a entidades aí consideradas superiores. Então veja aí na tirinha um exemplo, né? Ó Pai Todo-Poderoso, dai-me a luz necessária a essa lâmina para combater toda a corrupção e injustiças do mundo. E aí depois o cavaleiro recebe aí um raio, cabrum. Ó Pai, não poderia tê-la mandada em doses homeopáticas em forma de feixes de luz? Então veja aí que há uma brincadeira, há um certo humor, né, com relação aí ao pedido que é feito a um Deus. E aí você vê esse uso bem formal, por isso que foi utilizada a forma vós. Então, vós dai-me, vós poderíeis, né, são formas muito cultas, formais e utilizadas mais nesses contextos. Há também as variações de modo. Que variações são essas, né? Então, você tem 3 modos verbais, que seriam o indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então, vamos ver aí a diferença aí de cada um. O indicativo, ele dá uma ideia de certeza, algo certo, algo que é uma realidade. Então, veja aí no exemplo. Eu bloqueio os agressores virtuais. Então, a fala aí de algo que é um hábito que é realmente que ocorre, é uma ação certa de acontecer. No modo subjuntivo, já há uma dúvida, uma possibilidade, dependendo de condições. Então veja aí no exemplo. Se eu bloqueasse os agressores virtuais, não teria mais problemas. Então veja aí que se eu bloqueasse, né, tem aí condições
para acontecer, é uma possibilidade. E no imperativo você já tem uma outra ideia que é de ordem ou pedido. Então, para não ter problemas, bloqueie os agressores virtuais. Então, você tem aí uma instrução dada por alguém. Mas vamos ver aí a questão dos tempos, né? Os tempos, para você entender, é interessante que você veja de acordo com o modo verbal. Então, veja que aí você tem vários exemplos para que a gente possa compreender bem o que seria cada tempo, né? O tempo, logicamente, tem a ver com o momento em que se dá a ação. E aí você tem, basicamente, presente, passado e futuro. Porém, há algumas diferençazinhas em cada tempo aí. Então, veja aí que no modo indicativo, para aquelas ações que trazem uma ideia de certeza, de uma realidade posta, você tem no presente, né? Um exemplo aí, eu bloqueio sempre os agressores virtuais. Então, é um fato que ocorre no momento, né, no agora, ou de forma habitual. Então, eu bloqueio sempre, então é algo corriqueiro. Então, você pode utilizar o tempo presente do indicativo. No pretérito, que é já o passado, né, você tem três formas. Então, você tem um passado aí que dá a ideia de imperfeito, que seria como? Um exemplo. Eu bloqueava os agressores virtuais. Então, veja que é um fato não concluído, porque eu bloqueava, mas ele se prolonga por um tempo, né? Eu bloqueava, ele não é concluído no passado totalmente, né? Ele se prolonga por um tempo. E tem a forma que é o perfeito, que é um fato já concluído. Então, veja, eu bloqueei os agressores virtuais. Então, eu bloqueei, ponto. Já finalizei a ação. Então, a diferença entre o imperfeito e o perfeito é essa. É um fato que se prolonga durante um tempo no passado e o perfeito é algo que já é concluído. E o mais que perfeito, o que é isso? Veja, é um fato que é passado, mas que ocorre antes de outro fato passado. Então, imagine aí duas ações que aconteceram no passado e uma acontece antes de outra. Então, veja aí, quando os agressores virtuais me ameaçaram, então houve uma ameaça aí no passado. Eu já os bloqueara, ou seja, já tinha bloqueado, né? Então, antes de ocorrer a ameaça, que foi algo no passado, antes você já tinha feito algo, que foi o bloqueado, certo? Então, essa aí é a forma mais que perfeita. Você também vai ter no futuro, então, algo que vai ainda acontecer. E aí você tem duas formas, o futuro do presente, por exemplo, eu bloquearei os agressores virtuais. Pronto, então é um fato que vai ocorrer no momento posterior. Mas você também tem o futuro do pretérito, né? Um futuro do passado. Como que seria isso? Veja o exemplo. Eu bloquearia os agressores virtuais se os identificasse. Então veja que é um fato que ocorrerá no momento posterior, mas com uma condição. Então tem algo ainda, um detalhezinho que pode impedir. Então ele é um fato certo de acontecer, mas que precisa de uma condição. Você tem um outro modo, que é o modo do subjuntivo, aquele que traz uma ideia aí de dúvida, de possibilidade. Então, veja aí que você tem. No momento presente, você tem desejo que não existam agressores no meio virtual. Então, veja que é um fato presente relacionado a um outro fato. Então, que não exista. Mas veja que não existe, então, não existe, mas é porque eu desejo que não exista. Então, tem duas ações aí. Mais à frente, você tem o pretérito imperfeito, certo? E aí, como é que seria isso? Veja que eu tenho. Se eu bloqueasse os agressores virtuais, não me chatearia tanto. Então, se eu bloqueasse. Veja aí que aí é um fato, né? Que dá uma ideia de passado, mas tem uma condição, né? Eu não me chatearia tanto. Então veja aí que você tem uma outra ação relacionada. Também há o subjuntivo no futuro, né? Que é uma ideia de possibilidade, que está relacionada também a um outro fato.
Então, quando eu bloquear os agressores virtuais, ficarei mais tranquila. Então, quando eu bloquear, certo? Bloquear é o futuro. Então, assim, ainda não ocorreu, mas não é certo de ocorrer. Mas quando eu bloquear, né, eu ficarei mais tranquila. Veja que normalmente você tem o subjuntivo junto com outro modo que é o indicativo. Porque quando você fala bloquear, que é o futuro do subjuntivo, está relacionado a um outro verbo que é o ficarei, que é o futuro lá do indicativo que a gente estudou antes. Então veja como o subjuntivo ele sempre vai estar junto de um outro modo, que no caso pode ser o modo do indicativo. Você tem também o modo imperativo, que é aquele que dá uma ideia de ordem. Então veja aí, você tem duas formas, pode ser o afirmativo, já que você está fazendo uma ordem, um pedido, então bloqueie agressores no meio virtual. Ou o modo negativo, né, que para não ter aquela atitude, não bloqueie os amigos no meio virtual. Então veja aí que você tem duas formas, e aí é mais simples no sentido só afirmativo e negativo. E esse modo, ele é muito utilizado em propagandas e textos instrucionais, que são aqueles textos que dão orientações. Então veja aí que numa propaganda, né, num anúncio do Setembro Amarelo, você tem um pedido, olha aí. Ouça, quando um amigo parece mais chato, é quando ele precisa mais de nós. Então veja aí que o modo imperativo é muito utilizado quando você quer persuadir, quando você quer convencer alguém. E nesse caso aí, né, setembro, que é um mês em que há todo um objetivo de ajudar pessoas que passam por problemas emocionais e algo que é muito grave na nossa sociedade e que precisa realmente ser combatido. Veja aí como atividade de gramática nós temos aí uma outra tirinha, né, com os bichinhos, novamente, os bichinhos do jardim, e eles estão falando, trocando algumas ideias. Então, veja, eles dizem: e então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Amar ao próximo. Esse é um meio batido, né? Mas não foi testado ainda. Veja que é uma crítica aí, né, sobre um comportamento, né, social, e também com uma frase de um personagem histórico, religioso, um líder, né, que trouxe uma ideia de amar ao próximo. Então, há toda aí uma crítica nessa tirinha, de forma bem humorada. Mas veja aí o que é que a gente pergunta. Na primeira questão, no segundo quadrinho, alguns verbos são utilizados para expressar o tipo de conceito que é desejado, porque o bichinho pede aí um conceito que aconteça algo, né? Quais são eles? Quais são esses verbos que ele utiliza para caracterizar esse conceito que ele está querendo, né? E também qual o modo verbal? Lembra aí dos modos verbais? Você tem o indicativo, tem o subjuntivo e tem o imperativo, né? Que modo verbal ele utiliza e quais verbos ele utiliza para caracterizar esse conceito. E na segunda questão, a gente pede que você explique a crítica que é feita na tirinha a partir do uso do verbo que foi sugerido para seu novo conceito no mundo velho, né? E assim, o conceito novo que é sugerido é amar ao próximo, mas por que há uma crítica nesse conceito aí, né? Então você vai explicar esse conceito a partir do uso desse verbo que foi utilizado, né? Que é o verbo amar. Quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.